Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando nos condenamos, por isso a gente precisa entender para que nós não nos condene. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida, a maneira de nós vivermos, tem que ser por fé. Nós precisamos entender que quando nós não fazemos as coisas por fé, quando nós não agimos fundamentados na fé, que nós temos aprendido e crescido no conhecimento de Deus, nós, na realidade, estamos pecando. Por isso, nossa vida deve traduzir um posicionamento de fé. Não importa as divergências na forma de pensar, desde que nós não nos afastemos do fundamento da nossa fé, que é a salvação pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, e que somos chamados para viver o seu reino nesta terra, sendo membros uns dos outros e responsáveis por revelar a glória de Deus neste mundo. Mas Paulo, ensinando lá em Romanos, no capítulo 14, 22 e 23, ele afirma a seguinte coisa: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Do que Paulo está tratando? Paulo está tratando de uma coisa muito importante no nosso viver e na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Muitos acham que precisa guardar dias, outros já acham que não. Faz diferença? Não, esta é a questão. Se eu creio que eu preciso guardar certos dias, eu devo fazer isso. Se eu acho que eu não preciso guardar dias, eu não preciso fazer isso. O que é importante? É eu fazer fundamentado no conhecimento e na fé que eu tenho. Agora, eu não posso impor isso aos outros. E eu não posso, de maneira nenhuma também, se eu não creio nisso, aceitar isso. Posso fazer uma atitude, ter uma atitude, simplesmente para ajudar um irmão no processo de seu crescimento e amadurecimento. Mas não devo aceitar isso, ou seja, fazer a coisa tendo dúvida daquilo que nós cremos. E a questão de comida é a mesma coisa que ele trata. Se um acha que pode comer carne, tudo bem comer. Se o outro deseja ser só vegetariano e não comer carne, tem problema nenhum também. Comer certos tipos de carne ou não comer é uma questão de fé, de crermos. E a gente precisa entender que nós devemos fazer as coisas fundamentados naquilo que nós cremos. Mas nós não podemos impor e nem deixar que os outros imponham isso a nós. Devemos respeitar uns aos outros. O que é importante entendermos que na vida cristã, na nossa maneira de viver, é uma questão de fé, de crermos, mas principalmente entendermos a obra de Deus e nós agirmos segundo essa obra. Ou seja, precisamos revelar o amor de Deus nos nossos relacionamentos e aceitarmos uns aos outros nessas pequenas diferenças de entendimento, que não tem problema nenhum. Se um acha que deve fazer um determinado tipo de corte de cabelo, tem problema nenhum. Se um acha que pode ou não pode fazer tatuagem, devemos impor um ao outro a questão da nossa decisão? Também não. Essa é a questão. A maneira de vestir, o que vestimos, tudo isso irá fazer diferença. Mas o que eu preciso sempre fazer nas minhas atitudes é simplesmente ver o quanto isso impacta na vida do meu irmão. Pois se isso o ofende e leva ele a um processo de enfraquecimento da fé, qual deve ser a minha atitude? Revelar o amor de Deus e não fazer como Paulo nos instrui na carta aos Romanos. A gente precisa entender isso. Nós devemos e precisamos viver fundamentados na nossa fé, de maneira que Deus seja revelado através de nossas vidas. E a gente precisa crescer nisso, precisamos amadurecer e entender que não se trata do que o outro está fazendo, do que o outro é, mas do que nós cremos e o quanto somos luz na vida dele para o seu crescimento, amadurecimento, sem que a gente imponha a nossa maneira de pensar. Que a gente entenda isso, que a gente possa crescer e amadurecer em tudo, para que o Senhor seja revelado em nossas atitudes, na nossa forma de agir,
e na maneira como nós nos relacionamos, pois o que importa é que Deus seja visto através das nossas relações e que o mundo conheça sobre o Senhor, sobre sua vontade, e que a terra encha do conhecimento da glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.